Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre expressões numéricas envolvendo frações. Esse é um conteúdo que está no seu livro de matemática, lá na página 277. Bom, expressões numéricas envolvendo frações, a resolução ela é feita seguindo a mesma ordem do cálculo das expressões numéricas com números naturais. O que acontece? Se ela possui parênteses, chave e colchete, nós temos que resolver primeiro, depois multiplicação e divisão e depois adição e subtração. No caso aqui, nós vamos observar o quê? Se houver forma mista, na expressão numérica com fração, nós vamos transformar esse número em fração. Depois nós vamos efetuar as multiplicações e as divisões na ordem que aparece e depois as adições e subtrações também na ordem que aparece. Então vamos ao primeiro exemplo. No primeiro exemplo, pessoal, nós temos aí, observem que nós temos uma adição e também temos o quê? Uma multiplicação. Então, voltando aqui, pessoal, olha só. Primeiro, nós temos que fazer o quê? Multiplicação e divisão, para depois fazermos adições e subtrações. Então, vamos lá? Nós vamos repetir aqui o 2/3, Repetir o 2/3, repetir o sinal de mais, E depois nós vamos fazer aqui a multiplicação, 1 vezes 3 e 2 vezes o 5. Vamos lá? Olha só, repetimos aqui o 2/3 mais e resolvemos aqui a nossa multiplicaçãozinha, que no caso é 1 vezes 3, 3 e 2 vezes 5, 10. Agora, pessoal, veja que nós temos somente a adição. E para essa adição nós temos um lembretezinho. Observem que os nossos denominadores aqui, eles são diferentes. E quando nós temos a adição com denominadores diferentes, nós temos que encontrar o quê? Um denominador comum entre eles, certo? E para isso, pessoal, nós fazemos o quê? O MMC, entre 3 e 10. Olha só o nosso lembretezinho aí. Em uma adição de frações com denominadores diferentes, devemos reduzir ao mesmo denominador para em seguida efetuarmos a adição dos numeradores e conservarmos os denominadores encontrados. Então, vamos aqui encontrar o denominador comum entre 3 e 10. Quando você tira o MMC aqui entre 3 e 10, o nosso denominador comum será o quê? O 30. Veja bem. Olha só, o 30 vai ser o denominador comum entre 3 e 10. Depois nós fazemos o quê? Nós pegamos o 30 aqui, o número 30, vamos dividir pelo número 3 e depois 30 dividido por 3 é igual a 10. E depois nós vamos pegar o resultado 10 e multiplicar pelo número 2. Então, olha só, 30 dividido por 3 é igual a 10. 10 vezes 2 é igual a 20. Olha só aqui o nosso resultado. Agora, do outro lado, a outra fração. Reescrevemos o sinal de mais. 30 dividido por 10 é igual a 3, certo? 30 dividido por 10 é igual a 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. Olha só o nosso resultado. Agora que eu tenho denominadores iguais, o que eu faço? Conservo o meu denominador e somo meus numeradores. Então, vai ficar aqui, 30, Nós vamos reescrever o 30 no denominador e vamos somar 20 mais 9. Quanto que é 20 mais 9? 29. Então, nós temos aí, 29/30. Certinho? Vamos ao segundo exemplo? O segundo exemplo, olha só, vamos observar a nossa expressão numérica possuindo fração. Aqui nós temos o quê? O número misto. Por quê? Temos aqui o número natural, um número inteiro, seguido de fração. Temos o sinal de menos, 2/3. Também temos uma divisão e aí uma fração 4/9. Primeiro, pessoal, nós temos que fazer o quê? Resolver, transformar esse número misto em uma fração imprópria. Então, vamos lá. Quem é que lembra como é que nós transformamos? Nós vamos conservar o 9 aqui, o denominador 9. E depois vamos fazer da seguinte forma. 9 vezes 2 é igual a
18. 18 mais 1, 19. 19 nonos. Reescrevemos o resto, né, dessa fração, da expressão. Olha só aqui. 9 vezes 2, 18 mais 1, 19. Olha só. Transformamos, né, aquele número misto em uma fração imprópria. E vamos reescrever aqui o resto da expressão. Menos 2/3 dividido por 4 nonos. Agora eu tenho uma subtração e uma divisão. Lembrando, né, que o próximo passo aqui é resolvermos essa divisão. Quando nós temos, né, frações envolvendo divisão, qual é a nossa regrinha? Conservamos, né, a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, vamos lá, nós temos que repetir aqui o 19 nonos menos, olha só, 19 nonos menos, repetimos 2/3, no lugar da divisão nós vamos colocar uma multiplicação e invertemos essa fração, que é 4 nonos, agora ela passa a ser 9/4. Agora nós temos o quê? Uma multiplicação e uma subtração, lembrando que multiplicação vem antes, certo? Então, vamos aqui repetir o 19 nonos novamente, o sinal de menos também. Lembrando, pessoal, que aqui nós podemos fazer o quê? A técnica de cancelamento. Lembra que a tia Raquel ensinou para vocês? Olha só, para quem não lembra, tem um vídeo explicativo também. Olha só, vamos comparar aqui, né? Observar aqui o número 2, o numerador de uma fração com o denominador da outra fração. Temos o 2 e 4. Qual é o número que eu posso dividir, que seja o mesmo número que eu posso dividir o 2 e o 4? O 2, não é mesmo? Olha só, se eu dividir o número 2 pelo número 2, eu tenho 1. E se eu dividir o 4 por número 2, eu tenho 2. Vamos observar aqui também, olha só. Observamos o numerador de uma fração com o denominador de outra fração. Veja que nós temos o 3 e o 9. Tem algum número que eu possa aqui, né, que é divisível, o mesmo número que é divisível aqui pelo 3 e o 9? Sim, o próprio número 3. Se eu dividir 3 dividido por 3, eu tenho o número 1. E se eu dividir o 9 por número 3, eu tenho 3. Então, aqui, ó, já fiz o meu cancelamento, né, a técnica de cancelamento. Tenho aqui os novos resultados. Então, vamos lá? Olha só, vou repetir o 19 nonos, repetir o sinal de menos e vou multiplicar os meus resultados aqui. Olha, 1 vezes o 3, 3, e 1 vezes o 2, 2. Lembrando, pessoal, que olha só, agora nós só temos o quê? Uma subtração, porém com denominadores diferentes. E quando eu tenho denominadores diferentes, eu tenho que achar, né, um divisor comum entre eles. E para isso eu tenho que fazer o quê? O MMC. E qual é o lembrete aí para quando nós temos denominadores diferentes? Em uma subtração com denominadores diferentes, nós reduzimos um mesmo denominador, né, a um mesmo denominador, para em seguida efetuar a subtração dos numeradores e conservarmos os denominadores encontrados. Então, vamos lá? Se eu tirar o MMC do número 9 e o número 2, eu vou ter o número 18, né, em comum aí para eles. Então, ó, depois que eu descobri o MMC, o que eu vou fazer? Ó, 18 dividido por 9, 18 dividido por 9 é quanto? É 2. E 2 vezes 19, 38. Olha aqui o meu resultado. Novamente, 18, né? Que é o denominador em comum que eu encontrei entre 9 e o 2. 18 dividido por 9 é 2. E 2 vezes 19, 38. Agora vamos do outro lado. Mantemos aqui o sinal, né, de subtração. Reescrevemos aqui o 18, né, que foi o denominador comum entre os 9 e o 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. E 9 vezes 3, olha só, 27. Repetindo, 18, olha aqui o sinal, dividido por 2 é igual a
9. E 9 vezes 3 é igual a 27. Observem que agora nós temos o mesmo denominador, né? Igual. E quando nós temos o mesmo denominador, conservamos esse denominador e subtraímos os numeradores, né? Então, de que forma vai ficar aí? Olha só, conservamos o denominador, né? Os dois são iguais. E subtraímos os numeradores. 38 menos 27 é igual a 11. Certinho? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a tia Raquel. Beijinhos e até a próxima.